No universo de O Senhor dos Anéis, um anel é a peça central da história. Criado por Sauron, o Senhor do Escuro, nas fendas da Montanha da Perdição, um vulcão ativo em Mordor, um anel era uma extensão do próprio Sauron. Forjado para controlar todos os outros anéis de poder, ele era fundamental para o seu domínio sobre todos na Terra-média. Mas, se o anel era tão importante assim, e se Sauron sabia que ele só poderia ser destruído na Montanha da Perdição, o local onde ele foi forjado, por que então Sauron não destruiu a montanha para evitar que o seu bem mais precioso fosse destruído algum dia? Será que Sauron subestimava o poder do seu próprio anel? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Olha, Sr. Frodo. Uma porta. Primeiro, vamos levar em consideração que nós não temos uma resposta exata para essa pergunta nos escritos de Tolkien. Então, a maioria das teorias e percepções que eu vou compartilhar com vocês aqui no vídeo envolve as minhas interpretações pessoais. Então, por favor, não se esqueçam disso. Vamos lá! Para entender por que Sauron nunca pensou em destruir a Montanha da Perdição, nós precisamos primeiro falar sobre a criação do Um Anel. Sauron criou o anel no auge do seu poder, com a intenção de controlar todos os outros anéis que existiam e assim dominar os povos livres da Terra-média. O Senhor do Escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. O Um Anel, como eu disse, não era apenas um artefato poderoso. Ele era uma extensão de Sauron. Quando ele forjou o anel, Sauron transferiu uma parte significativa do seu poder e essência para ele. Destruir o anel seria equivalente a destruir a si mesmo. Isso significa que o anel é essencial para a sobrevivência e para o poder de Sauron. Ele forjou o anel na Montanha da Perdição, e esse lugar era especial para Sauron, não apenas pela sua atividade vulcânica, mas também por seu simbolismo e poder. E era lá o único lugar onde o anel poderia ser destruído. Sauron se manteve no poder em Mordor, guardando sua fortaleza, mas após a sua derrota por Isildur, a Montanha da Perdição ficou sem vigilância direta do seu mestre. Isso levanta a questão: por que Sauron, ao perceber que havia perdido seu anel e que ele poderia ser facilmente destruído na montanha, não a destruiu primeiro para evitar esse risco? Bom, a derrota de Sauron por Isildur foi devastadora para ele. Sauron perdeu a sua forma física e passou séculos como um espírito sem corpo, enfraquecido e incapaz de exercer seu poder total. E durante esse tempo, ele se refugiou em Dol Guldur, na Floresta das Trevas, para recuperar as suas forças. Enquanto Sauron estava em Dol Guldur, a Montanha da Perdição ficou relativamente sem vigilância. Mas isso não significa que ele tinha deixado a montanha completamente desprotegida. Mordor ainda era uma terra de sombras, com criaturas malignas e espiões que reportavam tudo a Sauron. O Portão Negro de Mordor. E a ausência de Sauron em Mordor era como um tipo de estratégia para ele se fortalecer e mais tarde retornar para lá com mais poder. Agora temos outro ponto a considerar. Sauron acreditava que ninguém jamais ousaria tentar destruir o Um Anel. O poder do anel era tão grande que corrompia qualquer um que o possuísse. Sauron confiava que o desejo de poder garantiria que qualquer um que obtivesse o anel tentaria usá-lo e não destruí-lo.
Ele não conseguia imaginar alguém renunciando ao poder oferecido pelo anel, especialmente porque ele mesmo foi corrompido por esse desejo. Um exemplo bem claro disso é a tentativa de Boromir de tomar o anel de Frodo. Boromir, mesmo que fosse um homem bom e nobre de Gondor, foi seduzido desde o início pelo poder do anel e quis usá-lo para proteger o seu reino, e não gostou nada da ideia de destruí-lo. Dê a Gondor a arma do inimigo. Vamos usá-la contra ele. Além de Boromir, temos o Gollum, que foi completamente consumido pelo anel durante séculos. Sua vida foi sugada pela obsessão que ele tinha pelo anel, o que mostra pra gente o quão poderosa e corruptora era a influência dele. E até mesmo Frodo, que foi o portador do anel na missão de destruí-lo, sucumbiu ao seu poder nos momentos finais. Frodo, já nas fendas da perdição, não conseguiu destruir o anel por conta própria. E foi graças à intervenção de Gollum, que também não queria destruir o anel e sim recuperar o seu precioso, que o anel foi acidentalmente destruído. Se não fosse por isso, Frodo não teria destruído o anel, confirmando exatamente o que Sauron imaginava. O poder do anel era tão grande que ninguém conseguiria resistir ao seu fascínio. Isso só comprova o fato de que ele nunca pensou em momento algum em destruir a Montanha da Perdição. Além disso, Sauron provavelmente acreditava que manter a montanha intacta era mais vantajoso para ele, pois ele poderia usá-la para forjar mais armas poderosas ou outros artefatos mágicos no futuro. Tá, se Sauron não podia destruir a Montanha da Perdição, por que ele não usou algum tipo de feitiço ou encantamento para selar a montanha e evitar que alguém entrasse lá? Conseguimos, Sr. Frodo. Chegamos em Mordor. Sauron tinha uma confiança extrema na vigilância e no poder de seus exércitos. Mordor era uma fortaleza quase impenetrável pelo oeste, pelo norte e pelo sul. A maior das duas passagens ocidentais, o Portão Negro, era rigorosamente guardada, e a menor, o Vale Morgul, era protegido pelo próprio Rei Bruxo. E a única rota que sobrava era a passagem de Cirith Ungol, mas essa rota era estreita demais para exércitos passarem. Só que espiões conseguiam entrar lá, e a Laracna, a aranha gigante que morava em Cirith Ungol, dava conta deles. Sauron também acreditava que as suas forças, incluindo os Nazgûl e os inúmeros orcs, seriam suficientes para manter qualquer intruso longe da Montanha da Perdição. Mordor era uma fortaleza bem guardada e Sauron pensava que as suas defesas eram impenetráveis. Mas tem muitos deles. Não conseguiremos passar despercebidos. Outro ponto era que um anel tinha um poder imenso e interferia em muitos tipos de magia. Qualquer feitiço poderoso o suficiente para selar a Montanha da Perdição teria que superar o poder do próprio anel. Sauron, mesmo sendo o criador do anel, sabia que o seu poder era imenso e imprevisível. Isso tornaria qualquer tentativa de selar a montanha com magia uma tarefa complicada e extremamente perigosa. Além de que selar a Montanha da Perdição com um feitiço poderoso poderia levantar suspeita entre os seus inimigos. Isso poderia levar Gandalf, Elrond e os outros sábios a investigar mais profundamente e talvez descobrir um meio de contornar o selo. Sauron preferia manter a aparência de que ele era extremamente poderoso e confiar na força bruta dos seus exércitos para proteger a montanha. Lançar um feitiço poderoso suficiente para selar permanentemente a Montanha da Perdição teria exigido uma enorme quantidade de tempo e recursos. Sauron estava concentrado na expansão do seu domínio sobre a Terra-média,
Gastar recursos significativos em um projeto, como selar a montanha, poderia ter enfraquecido e muito as suas outras defesas e estratégias. E no fim, Sauron nunca imaginou que 2 hobbits conseguiriam entrar em Mordor, passar por suas inúmeras defesas sem serem percebidos e destruir um anel. Rápido! Eles vão ver! Eles vão ver! Sauron sempre achou que o anel estava em Minas Tirith, nos dedos de Aragorn, e foi esse o erro que foi fatal para ele. Sauron subestimou completamente a capacidade de Gandalf e dos pequenos, e isso levou à sua queda definitiva. Nós encontrou o caminho para Mordor. Mas e você? Você acha que Sauron poderia ter feito mais para proteger a Montanha da Perdição? Ou você acha, assim como eu, que ele confiava tanto no poder do anel que nem considerou essa possibilidade? Me conte aqui nos comentários. E se vocês têm uma ideia ou teoria diferente da minha, ou se não concordaram de alguma forma com o que eu falei, eu adoraria muito saber a opinião de vocês. Fiquem à vontade para dizer o que acham disso tudo. No mais, por hoje é isso. Por favor, ajude o meu canal a crescer e se inscreva e deixe o seu like para mais conteúdo como esse. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. Até mais! Tem outro caminho. Por que você não nos disse isso antes? Porque o mestre não perguntou. Ele está aprontando algum